Olá, esse é o Oxizopod, o podcast de Ciências Agrárias do curso de Zootecnia da UVA. Meu nome é Breno Henrique. E eu sou Rita Esmeralda. E este é o nosso primeiro episódio. E nosso tema é justamente a apresentação do curso de Zootecnia. E no final, nós iremos falar um pouquinho sobre o que nós queremos tentar com este projeto. Bom, para a nossa conversa de estreia, a gente tem o prazer de convidar o professor Fabiano Cavalcante de Carvalho, com doutorado e pós-doutorado em zootecnia, professor da UVA e pesquisador com grande experiência em sistemas agro-silvopastoris, sustentabilidade da caatinga e o manejo de caprinos e ovinos. Ele tem artigos publicados em periódicos especializados, mais de 90 trabalhos em anais de eventos, são muitos itens de produção técnica, como o livro da raça rabo largo que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre, além da orientação de muitos trabalhos científicos de alunos do curso e participação em bancas. Eu espero que vocês gostem do episódio. Bom dia, professor. Obrigado por participar do primeiro episódio do Oxizopod, né? Vamos direto para as perguntas. Bom, o curso de zootecnia da UVA foi o primeiro do Ceará, então a gente queria saber, com o senhor que acompanhou de perto esse processo, como foi, né, a trazer o curso para cá e a importância histórica disso para a região de Sobral e para o estado. E também, se o senhor quiser, a gente pode comentar um pouco sobre como foi trazer a FAEX, que é a Fazenda Experimental, e a importância dela para a formação dos alunos de zootecnia também. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse primeiro podcast, né, e dizer para vocês que é uma grata satisfação poder contribuir, né, um pouco aí para que as pessoas possam saber de como é que o curso de zootecnia foi criado aqui em Sobral. A gente poderia dividir isso em 3 sessões. A primeira delas seria a criação do curso. Então vamos começar pela criação. Em 1993, o professor João Ambrosio de Araújo Filho, professor nosso, que inclusive já faleceu, né, já se foi, ele foi o grande idealizador desse curso. Em 1993, eu ainda era estudante de mestrado em agronomia, orientado do professor João Ambrosio, né, e um dia ele me chamou na biblioteca da Embrapa e perguntou o que era que eu ia fazer depois do mestrado. E eu disse para ele que tinha algumas coisas em vista já. E ele disse assim: você não quer ficar aqui não? Eu tenho uma bolsa de desenvolvimento científico regional, você poderia ficar com essa bolsa. E a gente vai, o reitor autorizou a gente criar um curso de zootecnia. O reitor era o professor Teodoro, né, Teodoro Soares, reitor na época, né, à época. E deverá haver concurso aí até o meio do ano, né? Isso em dezembro de 93. Então, eu só defendi meu mestrado em fevereiro de 94 por conta disso, e quando foi em março abriu as inscrições, e em abril teve o concurso, e em junho nós fomos chamados. Então foram chamados 4 professores, né? O professor João Ambrosio, eu, o professor Benil, o professor Enéas. E aí nós entramos na zootecnia, eram 2 mestres, 2 doutores, e eu e o professor Ambrosio ficamos encarregados de elaborar o projeto de criação do curso. Então nós elaboramos o projeto do curso, e no dia, se eu não estou enganado, 26 de outubro de 94, o curso foi aprovado pelo CEP. Então a história inicial do curso foi essa daí. Então a ideia de criação do curso foi do professor João Ambrosio. Eu participei ajudando, elaborando o projeto, trabalhando no projeto, e aí nós montamos isso aí, né? O professor Ambrosio, ele estava aqui em Sobral atuando na UVA ou na Embrapa? Ele era pesquisador da Embrapa. Né? Depois ele fez concurso e entrou para a UVA com 20 horas. Ele tinha 20 horas, os 3 da Embrapa, Beni, o Enéas e o professor Ambrosio tinham 20 horas, né, aqui na Embrapa. Só eu que tinha dedicação exclusiva. Então, assim, isso aí foi a parte inicial. A segunda parte, por que criar a zootecnia? Então, assim, a região norte do estado do Ceará, ela tem os 3
macroecossistemas que nós precisamos dentro da zootecnia, né? Nós temos a pecuária no sertão, né? Nós temos a fruticultura e a floricultura na serra, né? E temos a parte irrigada ao longo dos açudes que nós temos aqui, né? Os jaibaras, como é o nome do outro lá, que é lá de Vajota, o Araras, né? Então tem um perímetro irrigado agora aqui no Baixo Acaraú, que o rio Acaraú ficou perenizado. Então assim, nós temos esses 3 macroclimas, a parte irrigada, a parte de sequeiro e a parte da serra, onde temos aí a fruticultura, a horticultura e a floricultura. Então nós temos os 3 macroecossistemas essenciais para que o zootecnista pudesse trabalhar. E por outro lado, não existia nenhum curso de zootecnia no estado do Ceará. Todos nós que fomos contratados, 4, todos eram agrônomos. Pois é, essa é uma das Então, assim, nós resolvemos criar a zootecnia porque tinha um campo de trabalho aberto, certo? E não tinha nenhum curso no estado de zootecnia, enquanto outros estados já tinham vários cursos de zootecnia à época. Certo. Então era por isso que escolheram a zootecnia em vez de agronomia. É porque no estado realmente tinha essa falta dessa área de estudo específico. Tinha essa demanda, né? E não tinha nenhum curso. Nos outros estados já tinham. Inclusive a profissão de zootecnista, né? E aqui nós não tínhamos. O senhor sente que a produção animal aqui na região já era mais voltada para bovinos, de leite, ou era para ovinos, caprinos? Não, aqui nós baseamos muito na Embrapa Ovinos e Caprinos, né? Porque já tinha a Embrapa Ovinos e Caprinos, e quando nós criamos o curso, nós fizemos um convênio com a Embrapa que está em vigor até hoje, né? O curso já tem aí 30 anos, né? E nós temos esse convênio ainda em vigor com a Embrapa, desde o início do curso até hoje. As perguntas é uma pergunta que muita gente se faz, até porque quem entra no curso às vezes entra sem saber, que é qual a diferença entre zootecnia e medicina veterinária? Bom, vamos lá. Por que não um curso de agronomia, né? Então, assim, nós já tínhamos um curso de agronomia lá em Fortaleza. Então, esse curso de agronomia recebia estudantes de todo o interior do estado, do sul, do norte, né, da região dos Inhamuns, inclusive de fora do estado. Eu tinha colegas lá do Piauí, do Maranhão, que iam para Fortaleza para fazer agronomia lá. Então já existia agronomia, mas não tinha zootecnia. Por exemplo, se quando eu entrei para agronomia tivesse zootecnia, eu tinha feito zootecnia, porque eu era muito mais ligado à área animal do que à área das culturas, né? Hoje o agrônomo ele trabalha com as culturas, os zootecnistas com a produção animal. E o médico veterinário, né, ele trabalha no diagnóstico de doenças, né? Principalmente disso aí, identificação de doenças, né? O trato dessas doenças, né? A profilaxia dessas doenças. Então, são 3 posições totalmente diferentes, né? O agrônomo, o veterinário e o zootecnista. Tipo, produção de alimento de origem vegetal, produção de alimento de origem animal e a parte clínica. A parte clínica de diagnóstico, principalmente de doença, tratamento, profilaxia de doenças. Bom, professor, o senhor já participou, né, de várias pesquisas com destaque em temas como padronização racial. Eu me lembro de aulas que o senhor sempre fala sobre o trabalho da ARCO, né, e essas questões, as raças adaptadas. O senhor recentemente lançou o seu livro também, que a gente pode falar um pouco sobre a raça rabo-larva. Tem o tema do seu doutorado, que foi Sistema de Produção Agro-Silvo-Pastoril para a região semiárida, né, do Nordeste. E a gente queria saber mais sobre como o senhor vê essas linhas de pesquisa hoje, como o senhor percebe que para onde os seus orientandos estão trabalhando e o que você acha dos avanços nessas áreas, né? O trabalho contínuo da Embrapa sobre o sistema de LPF, né? Todas essas questões. Bom, eu vou separar em dois momentos aí. Muitas perguntas. Não, é porque são muitas coisas para responder e a gente tem que separar. Primeiramente, a minha formação, né? Além de engenheiro agrônomo, eu fiz mestrado e doutorado em zootecnia. Mas eu sou muito ligado à área de forragicultura e pastagens, né? As minhas pesquisas praticamente todas são nessa área. Eu passei mais de 20 anos trabalhando com o professor João Ambrosio, né? Ele foi meu orientado no mestrado, foi meu co-orientador no doutorado, né?
Então eu comecei a trabalhar lá na Embrapa, fiquei lá na Embrapa quase 5 anos. Quando voltei aqui para a uva, né, eu já era da uva, estava cedido para a Embrapa, e aí depois saí para o doutorado. Então eu trabalhei lá com ele na área de fisiologia de plantas lenhosas, trabalhei lá na Embrapa com sistemas agroflorestais, inclusive esse sistema que a Embrapa atualizou, melhorou, foi com base na minha tese de doutorado, né, o sistema agrosilvopastoril para a região semiárida do Nordeste brasileiro. Esse era o título do trabalho. Nós passamos lá mais de 5 anos trabalhando nesse projeto que gerou minha tese de doutorado. Então é uma área que hoje é muito bem vista, porque trabalha basicamente para parar a degradação ambiental, produzindo alimentos de qualidade, né? Então você mexe nos sistemas agroflorestais com a parte animal, a parte vegetal, né? E a parte florestal, né? Animal, agricultura, pecuária, agricultura e floresta, né? Então é uma área muito ampla. Hoje a Embrapa já melhorou bastante esse sistema que nós iniciamos lá o trabalho com o professor Ambrosio. Então essa é a minha área de pesquisa, eu pesquisei durante muito tempo, né? Hoje eu não estou mais nessa área porque eu voltei para a universidade, entrei para a área administrativa, né? E agora eu voltei a escrever novamente, né? E aí estou fazendo alguns trabalhos, né, com as raças localmente adaptadas, raças ovinas localmente adaptadas. E no caso aí, nós trabalhamos com a raça chamada rabo largo, né? Passamos aí mais de... Esses animais já estão lá com mais ou menos uns 15 anos lá na fazenda da uva. E nós, no início, pegamos aí uns 5 anos e analisamos os dados desses animais. Hoje nós temos lá um projeto de conservação da raça rabo largo. Então a raça rabo largo é uma raça que chegou ao Brasil, né, no final do século XIX, e aqui chegou, ela se misturou, se miscigenou com as raças locais daqui e formou o tipo atual da raça rabo largo, caracterizado por uma cauda com um depósito de gordura, né? Por isso o nome rabo largo, porque ela tem um depósito de gordura. E essa gordura é utilizada para a alimentação dos animais na época crítica, eles se mantêm com aquela gordura. Então esse processo é chamado de autofagia. Então uma raça muito rústica e que corre um sério risco de desaparecer. Eu não digo praticamente que ela está em extinção, porque ainda tem um pouquinho de criador aqui, outra acolá, que tem ainda. E algumas instituições têm pequenos rebanhos ainda de preservação, porque ela vai desaparecer brevemente. Se nenhuma medida for tomada, porque ela está desaparecendo por quê? Principalmente pelos cruzamentos absorventes com a raça Dâmara ou Damara, né? Então, assim, está sendo absorvido e praticamente a Arco registra esses animais, né, fruto do acasalamento, não, do cruzamento de Damara com rabo largo. Então, assim, a raça corre um sério risco de desaparecer. E nós vamos perder aí, né, uma diversidade muito grande em termos de raça, em termos de adaptação. Foi um animal formado aqui nas regiões mais secas do Nordeste, que é o norte da Bahia, né, animais de muita rusticidade. A uva a gente tem, né, o rebanho de rabo largo, santenês, morada nova, né, essas raças adaptadas, e essa discussão sobre introdução de raças exóticas para melhorar o índice produtivo acaba também tendo muito esse fator de a gente pode estar depredando material genético que não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? É realmente uma área que os zootecnistas têm que ficar de olho para não acabar com esse recurso genético, né? Bom, uma das nossas próximas perguntas era sobre, né, e também sobre o que esse podcast está tentando fazer, que é disseminar o que a gente vê aqui na faculdade, os sistemas que a gente aprende, né? Como o senhor disse, a Embrapa e a UVA estão há anos pesquisando sistemas que tentam preservar a caatinga e produzir alimentos de maneira sustentável aqui, né? Então, como o senhor vê a função do zootecnista no âmbito da extensão rural? E o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque eu sinto que esses sistemas, né, já são
estudados, já são conhecidos e a aplicabilidade deles e a disseminação deles às vezes não parece o suficiente. Parece que eles existem muito no âmbito da pesquisa e não existem tanto assim na prática. Bom, o que você falou é a pura verdade, né? Desde a década de 80 que a extensão rural vem desaparecendo nesse país. E hoje nós temos poucos estados que têm uma extensão rural ainda ativa. Então, nós precisamos, aliás, a extensão rural é que fazia o elo entre a pesquisa, né, e o produtor rural. Então, ela é essencial, né, porque senão as pesquisas ficam engavetadas. O que é engavetado? O cara faz o trabalho de pesquisa e a pesquisa nunca chega lá no produtor. Então, assim, nós temos muitas pesquisas, muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorados que nunca chegaram lá no produtor rural. Por quê? Porque nós não temos extensão rural. E algumas empresas que nós temos aqui não são empresas de extensão, institutos de pesquisa, né? Empresas de pesquisa agropecuária que não são empresas extensionistas, são empresas de pesquisa. Então, nós precisamos cada dia mais para isso. Por exemplo, nós estamos tentando aí há mais de 20 anos, né, desenvolver uma fazenda experimental para que a gente possa receber produtores rurais, técnicos, e aí a gente difundir os trabalhos que são realizados aqui na universidade para essa classe de produtores e técnicos rurais. Então, a fazenda que nós temos aí, chamada de FAEX, né, Fazenda Experimental Vale do Acaraú, ela tem esse objetivo, né, de servir de um modelo, né, para as pesquisas que são realizadas aqui serem apresentadas para os produtores. Então, nós já temos lá algumas coisas montadas, né? Claro que ainda falta muita coisa, né? Nós temos aí a parte de ovino-capinocultura, temos a parte de apicultura, avicultura. Praticamente essas modalidades nós já podemos atender os produtores rurais, mas ainda falta muita coisa, equideocultura, nós não temos nada. A parte de irrigação de áreas para a produção de forrageiras, nós temos muito poucas. Temos alguns piquetes irrigados, mas não é o essencial. Então, falta muita coisa ainda, né? Bovinocultura de corte, né, e de leite, nós temos praticamente não temos nada, né? Então, assim, precisa ser desenvolvido para servir como uma fazenda modelo, né? Que as pessoas possam chegar lá, possam ver, né? Levar tecnologias de lá para ser implementada lá no campo. Mas o senhor pensa, então, do produtor também ter tipo dias de campo na fazenda e levar conhecimento. Quando eu penso na fazenda, eu penso, talvez sendo egoísta, só na formação dos alunos. Já fui membro de alguns projetos e, realmente era muito legal ter esses momentos. A gente sabe da dificuldade de infraestrutura que a fazenda tem, mas eu nunca tinha pensado que se a gente chegar em um tal nível, né, que a gente possa fazer dias de campo e trazer o produtor para dentro direto. Dela ser um laboratório, a fazenda, um laboratório a céu aberto, fazenda experimental, para a atuação dos alunos, para a formação dos alunos, ela também servirá para receber produtores, para dia de campo, para treinamento, né, para uma série de coisas que o produtor pode chegar lá e levar para a sua fazenda as tecnologias que existem lá, né? Mas, assim, quando nós começamos, há mais de 20 anos atrás, eu estou aqui desde a criação do curso, né, nós não tínhamos nada, que ele foi desenvolvendo paulatinamente. Né? Nós não tínhamos nada, era só a terra lá. E aí nós fomos desenvolvendo e hoje nós já temos uma certa estrutura. Né? Claro que falta muita coisa, precisa de investimento. Né? Se a gente não tiver investimento, a gente nós não teremos as outras áreas da zootecnia, nem vamos desenvolver o que tem lá. Mas ela tem essa dupla mão, né? De ser um laboratório para a formação dos estudantes e para servir como fazenda modelo e treinamento para os produtores rurais. Certo. Pode fazer. Eu teria uma pergunta que eu queria saber assim, de você. Eu, como estudante, iniciei agora, estou no terceiro período. Eu queria saber, já que a gente também, o projeto é direcionado para agricultores e para estudantes, quais dicas você daria, já que você tem conhecimento
tanto das agrárias, qual você é formado, como também pela sua vida que você divide aqui com o zootecnista. Quais dicas você daria? Dica em qual sentido? Dica no sentido futuro, já que para que a gente possa procurar um conhecimento maior, para que a gente não pare, termine a faculdade, não... Bom, agora eu entendi sua pergunta, né? É a sua formação, né? Para você melhorar a sua formação, né? Então, assim, para vocês que estão entrando agora, eu acho que o principal é você se aproximar de um professor orientador, conseguir talvez aí uma bolsa de pesquisa e começar as atividades de pesquisa, que todas elas são lá na fazenda, ou a grande maioria delas são lá na fazenda. Então, assim, normalmente os bolsistas de iniciação científica são aqueles que se interessam mais, vão procurar mais conhecimentos, né? Tem uma orientação de um professor, toda vida que chega tem uma dúvida, tem um professor para orientar, e a maioria desses alunos de iniciação científica, eles fazem seleção e entram nos mestrados. Aí nós temos estudantes aqui da UVA em vários estados, em várias universidades, né? Tanto de mestrado como doutorado. Então, assim, você pode, se você tiver essa tendência de pesquisa, você pode seguir por esse caminho. Se você tem uma tendência de extensão rural ou trabalhar na iniciativa privada, então já é outro caminho. Então, cada um tem um caminho a ser seguido. Eu estou falando aqui o caminho da pesquisa, que você vai ser um pesquisador ou vai ser um professor, né, universitário. Se você for para a iniciativa privada, você tem que procurar fazer estágios nas empresas privadas que existem aí, né, do agronegócio, para tentar se incorporar a esse tipo de ambiente. Se você vai para a área de extensão rural, aí não tem muito mercado, não tem muitas áreas, mas ainda existe hoje aqui a Emates, você pode fazer treinamentos na Emates, acompanhar isso aí, e outras empresas, né, que possam melhorar o teu conhecimento sobre extensão rural, porque aqui você vai ter uma noção geral de todas essas áreas, né, da extensão, da iniciativa privada, né, e da pesquisa. Então você tem essa visão geral, mas se você quer se especializar, né, então você vai escolher um desses ramos que nós temos aqui. Certo. Professor, é o nosso tempo por hoje. Muito obrigado por fazer parte do primeiro episódio, nosso episódio de estreia. Eu só quero agradecer por a gente entender um pouquinho melhor agora sobre o curso de zootecnia, como foi a introdução do curso de zootecnia aqui em Sobral, né? E eu espero que o pessoal agora, tanto os alunos, né, saibam que o Oxizoo pode. Eu quero que ele seja isso que você falou de um acervo, um reservatório para que essas pesquisas a gente possa trazer gente aqui. Não só os professores para discutir as pesquisas deles, mas também extensionistas, pessoas que estão, e alunos também que estão nos seus mestrados, né, que possam vir aqui e deixar esse material mais presente para um acesso melhor, tanto para outros alunos, mas também para a comunidade em geral. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Antes da gente fechar, né? O senhor tem algum recurso, algo legal que o senhor acha que o pessoal deve checar? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, e parabenizar pela iniciativa, né, que é muito importante esse tipo de iniciativa, tanto para os alunos como para aqueles que vão adentrar no curso ainda, né. Então, é muito importante isso aí que vocês estão fazendo, e aí tem vários professores aqui no curso que podem colaborar, que podem, dentro das suas áreas, né, podem colaborar para melhorar o conhecimento. Às vezes tem muita coisa guardada que não divulga, e aí o podcast pode ser um meio de divulgar isso aí, atrair mais alunos até para o curso, né. É muito importante todo tipo de divulgação. Nós temos aí uma série de coisas que nós estamos fazendo aqui, uma série de trabalhos, né? Um deles é lá na fazenda, né? Inclusive com as ovelhas rabo largo, da conservação das ovelhas rabo largo. E outro é que nós estamos escrevendo esses livros porque nós passamos muito tempo na parte administrativa, né? E aí agora eu estou querendo escrever um pouco, porque eu já estou próximo até de me aposentar, está faltando aí uns 4 anos para eu me aposentar, e eu queria ver se todo ano eu soltava um livrozinho pequeno para
a gente sair daqui e deixar ao menos um registro da nossa passagem por aqui. Muita pesquisa ali. E eu acho que eu ainda tenho acesso e eu posso disponibilizar na descrição do episódio, certo? Então, Ok. muito obrigado, professor. Acho que é isso. É isso. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Como eu disse, eu quero que o podcast seja um lugar para chamar a atenção das pesquisas que ocorrem aqui no curso e deixar elas mais acessíveis para todo mundo que está interessado na produção animal. Além disso, eu quero que os alunos se sintam confortáveis de vir aqui e ter esse espaço para discussão de temas que eles achem interessantes, além de chamar técnicos e pesquisadores para expor o trabalho, além de quebra, se tornar um comunicador mais eficiente, o que é muito importante na nossa profissão. Queremos agradecer por terem nos escutado e dizer que ainda temos muitos temas legais no forno, desde como técnicas de manejo, polêmicas sobre o que é mais eficiente, o que é mito e o que realmente funciona, desde com raças, nutrições, sanidades e, é claro, também queremos receber as histórias de vocês pelas nossas redes sociais, no qual iremos colocar caixinhas de perguntas ou nos envie pelo direct. Envie suas sugestões ou dúvidas. E em seguida, nós iremos pesquisar e chamar técnicos e especialistas para responder. Vamos lá. No próximo episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais em um tema técnico. Eu sinto que essa conversa de hoje é para abrir os olhos dos alunos do curso e para quem está vendo se ingressa na área, e entender um pouco mais sobre como a pesquisa ocorre no nosso curso. Na descrição do episódio, só para lembrar, a gente vai colocar o link do livro do professor Fabiano sobre a raça rabo largo, e é um recurso incrível que cobre tudo sobre a raça, e com certeza dá um episódio do nosso podcast. Mas só que eu acho que o próximo episódio vai ser sobre a gripe aviária. Recentemente teve um caso confirmado em Quixeramobim, e é um bom ponto de partida para a discussão da atuação que o zootecnista pode ter na biosseguridade de granjas. Então, se inscreve nas plataformas, segue a gente que tem muita coisa massa vindo. Esse foi o OXOPod. E lembre-se, com a zootecnia, a gente pode muito mais.